Olá, meus queridos irmãos, chegamos ao segundo bloco da nossa lição de número 1, que tem como título As Promessas de Deus. Estaremos tratando sobre o segundo ponto da nossa lição, as promessas e seus fundamentos. A Bíblia é um dos maiores livros que contém promessas. Deus fez inúmeras promessas aos homens da Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros foram agraciados pelas promessas de Deus. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus fez promessas inefáveis aos seus filhos, à sua igreja. Por exemplo, em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É uma das inúmeras promessas de Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos de Corinto e aos irmãos de Tessalônica, ele falou sobre a ressurreição dos santos. É também uma das promessas de Jesus. Esta declaração você encontra tanto em Daniel, quanto também nas próprias palavras de Jesus, falando sobre a ressurreição dos santos. Portanto, estas são uma das inúmeras promessas que nós temos na Bíblia Sagrada em relação a nós, filhos de Deus, aos que creem em Jesus, que esperam a vida eterna através da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quais são os fundamentos, as bases dessas promessas em que eu posso me apegar? Como eu posso ter a certeza de que estas promessas irão se cumprir? O comentarista, ele nos dá dois pontos de apoio, duas bases, duas estruturas para nós nos apoiarmos. A primeira dela é que Deus é infalível, Deus não falha. Quando se fala da infalibilidade de Deus, nós temos que entender que Deus não é homem, Deus não é ser humano. Deus é, na verdade, o Criador de todas as coisas. E por ser Deus, ele possui atributos, ele possui algo inerente a ele, a sua pessoa. Deus possui os atributos e vale destacar que entre esses atributos nós temos os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus ele concedeu a nós: bondade, amor, compaixão, muitos outros atributos Deus compartilhou conosco. Porém, existem atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus, somente Deus possui. Por exemplo, somente Deus é onisciente, somente Deus é onipresente, somente Deus é todo-poderoso. Existem muitos atributos incomunicáveis que somente Deus possui. Basta nós ficarmos apenas com estes. O primeiro é que Deus é infalível. Deus não falha nas suas promessas por causa do seu atributo, ou os seus atributos. Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Portanto, um Deus que faz promessas, esse Deus, ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos e nada foge do seu controle. Portanto, Deus pode cumprir cabalmente tudo aquilo que ele prometeu, porque isto faz parte do seu caráter, da sua personalidade. A segunda coisa que o autor nos mostra para nós nos apoiarmos, que serve como base, como apoio da nossa fé, é que Deus zela pela sua palavra. Deus não só promete, mas Deus zela pela sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para a cumpri-la. Deus preza pela sua palavra. Lamentavelmente, o que vemos hoje são pessoas que prometem e não cumprem. Pessoas que prometem algo
e aqueles que ouvem, esperam estas promessas, creem essas promessas, mas as promessas não se cumprem, porque são homens falhos, são homens que estão, na verdade, vivendo aqui nesta vida e vivem de acordo com as suas concupiscências, com os seus desejos, e jamais vão zelar pela sua palavra. Diferentemente do nosso Deus, este Deus, ele zela pela sua palavra. Ele disse ao profeta Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela, Deus está atento, Deus está, na verdade, tendo a sua palavra como base, e ele firma nesta verdade para trazer ao cumprimento aquilo que ele prometeu. O escritor aos Hebreus diz que Deus, ele não mente, Deus jamais pode mentir. E é interessante porque Paulo vai dizer que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Este é o Deus que zela pela sua palavra para a cumprir. Creia em Deus, confie em Deus, acredite nele, porque ele é zeloso pela sua palavra. Deus abençoe a todos e até o último bloco, em nome de Jesus.